Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Me perdoa pela parte aqui que está dando uma dificuldade na cadeira. Não é a cadeira que eu uso atualmente, ou sempre, mas essa cadeira aqui também, ela me ajuda a subir os morros. Então eu só utilizo essa cadeira quando eu vou subir escadas, né? As ladeiras do morro, porque a outra, que na verdade eu uso, não deu para vir. E hoje para chegar aqui foi uma batalha muito grande. Primeiro que eu não dormi a noite toda, né? Uma batalha espiritual. E depois o carro que ia vir, ele deu problema. Que é um carro bem grande, que a cadeira cabe, a cadeira ela tem que ir, a cadeira motorizada. É uma cadeira que me coloca de pé, porque eu tenho que ficar em pé. Na verdade eu não posso ficar mais de 2 horas sentado numa posição só. Mas para a obra vale. Para a obra de Deus vale a pena pagar preço. Então quem conhece um pouquinho da nossa história sabe que não há impedimento, né, para subir morro, descer morro. E aí o carro que ia vir, na última hora praticamente, falou, não dá para ir mais. Aí já entrou em desespero. Aí eu tentei o segundo carro. Não dá para trazer a cadeira. Eu falei, vou com essa aqui mesmo. Aí o carro quebrou também. Aí eu fui pro terceiro carro. E me comunicando com o nosso irmão Emerson. Fez o convite, um amigo de Montes Gratas. Eu falei, varão, tenta arrumar um carro aí, que eu tento arrumar um carro aqui. E na última hora, irmão, na última hora, conseguimos um carro para nos trazer. E eu tive que vir com essa aqui mesmo. Então essa aqui eu não consigo nem fazer nada com ela, a não ser quando alguém está me carregando. Até porque ela está velhinha, está quebradinha. Então já aproveito que é a oportunidade que a gente tem uma cadeia em casa, a reserva que eu esteja usando. Eles vêm aqui, amém? Estou feliz de poder estar aqui nessa tarde, já praticamente no começo da noite, honrado. Esse é o culto, esse é o trabalho da igreja. É um trabalho muito especial, a igreja para fora, de 4 paredes. É a igreja que vai aonde muitos não querem ir. Eu quero parabenizar a organização desse trabalho. Eu quero louvar a Deus por cada um aqui nessa noite, aqui nesta começo de tarde. Nós temos o hábito de estar pregando noite, falando sempre noite, né? Faz parte. E muito feliz. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor. O texto que na verdade viemos estar lendo. Deus, ele mudou o texto aqui. Eu vou ler o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Eu quero logo aproveitar a oportunidade, né? A gente faz um trabalho missionário nas cadeias, portas de cadeia, favela, nos morros, e cuidamos de almas também, centro de recuperação. Então a minha esposa, ela faz uns trabalhos de trufas para poder ajudar a comprar um arroz de centro de recuperação. Então eu trouxe umas trufas, não para o pastor Demétrio, isso é uma oferta da minha esposa, para poder vender e ajudar a comprar um arroz do centro. Então no finalzinho, você que possa ou queira ajudar, a minha, ela deve estar numa geladeira aí que o nosso irmão colocou. Se alguém puder arrumar depois uma mesinha ali, tá bom? Cheguei com a Alessandra ali que ela vai estar nessa direção. Você pode ficar de fé, por gentileza, pelo poder da palavra? Meu amigo Tiago, aleluia, Deus abençoe. Muita honra em te ver aqui, meu amigo. Carinho muito grande pela tua vida, tá? Aprendo muito contigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 7, aleluia, verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa.
E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e o ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Verso 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta rogou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Você pode dar glória a Deus? Louvado seja Deus. Pode guardar por favor, com a minha filhota ali. Pode sentar, por gentileza, meu irmão. Esse texto, estava ali dando uma olhada, meditando um pouco. Como eu disse, uma batalha muito grande para chegar aqui. E a Bíblia diz que o homem ele faz, os seus planos, mas a resposta ela vem dos lábios do Senhor. E eu estava ali dando uma olhada. Eu não tenho esse hábito de dentro de um culto ficar mexendo em celular, conversando com alguém, porque isso é falta de reverência ao próprio Deus e falta de respeito a toda igreja. Eu entendo que existe tempo para todas as coisas, mas no meu caso não tem como ficar carregando uma Bíblia, fica difícil, porque a cadeira que eu uso, alguém vai fazer uma adaptação para que a Bíblia fique ali conectada, sem cair, porque algumas Bíblias já caíram, já rasgaram, e a Bíblia é a palavra de Deus, e nós temos que ter zelo, nós temos que amar a palavra do Senhor. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido de toda a igreja que leu a palavra, que vive na presença do Senhor. É um texto que vira e mexe alguém está dando uma saudação. É um texto que muitos pregam. Eu entendo que quanto mais você cava, mais água sai. A revelação vem do alto, e Deus ele usa cada um segundo a sua vontade, dentro do seu estilo. A preocupação aqui já no começo da noite não é trazer uma mensagem para você pular, botar, sapatear e não absorver o que Deus tem para nossas vidas. É muito melhor você ficar atento, apercebido, claro, adorando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, do que muitas das vezes há um certo movimento dentro de um espaço que é, aleluia, consagrado para a adoração ao nome do Senhor, e muitas das vezes não se absorve
aquilo que Deus tem para nossas vidas. É perda de tempo. Quando eu vou a um culto de adoração, ficar desligado, ficar desapercebido, eu vou perder tempo. Melhor ter ficado em casa descansando com a família. Mas quando a igreja coloca no coração o propósito de vir adorar, as barreiras podem até tentar se levantar, mas no nome de Jesus vai ter que cair por terra, porque o dono da obra é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Ele é. Alguém uma certa vez me perguntou assim: Deus existe? E eu falei: não, Deus não existe. Eu falei: mas o diabo existe. Ele: como assim que Deus não existe, mas o diabo existe? Eu falei: Deus não existe. Os demônios existem? Eu falei: existe, mas Deus não existe. Os anjos que não estão caídos existe, mas Deus não existe. A criatura que tem o fôlego que Deus colocou, aleluia, no boneco de barro, existe. Aquele original não, mas na gestação, a partir dali, sim, existe, mas Deus não existe. Deus, Ele é. Aleluia. Salmo 90 diz que Ele é de eternidade a eternidade. Ninguém criou o Senhor. Deus, Ele é. Por isso que Ele é, e Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Ninguém o criou, mas Ele criou. É Ele que forma, é Ele que faz. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo recebe um convite, aleluia, em um certo jantar, ou participar de um certo jantar na casa de uma pessoa importante, aleluia, chamada Simão, o fariseu. E certamente, porque Jesus estava na casa, ele aceitou o convite para adentrar aquela casa e participar daquele jantar. Interessante, louvado seja o nome do Senhor, que quando se fazia um convite, aleluia, a uma pessoa considerada ilustre, não era somente aquela pessoa que era convidada, mas outros convidados também tinham que fazer parte daquela mesa. E é bem verdade que quando havia o convite, havia antes toda uma preparação de organização, o cardápio que vai ser servido, os serviçais teriam que estar impecável, cada um posicionado no seu devido lugar. A casa deveria estar um brinco, tudo limpo, tudo preparado para receber o convidado ilustre. Só que quando você vai entrando no texto e buscando o contexto de toda essa história, você vai entender que na verdade o convite, aleluia, feito por Simão fariseu a Jesus, não foi porque ele admirava o Senhor, não foi porque ele passou a amar a Jesus. A Bíblia mostra que o Senhor percorria por territórios, por regiões, fazendo milagre, curando, salvando, libertando, aleluia. E a fama de Jesus, ela crescia, ela se espalhava. Havia uma preocupação aos discípulos que o acompanhava de não aparecer. Havia preocupação aos discípulos, aleluia, que pós-ressurreição ira para o céu. Quando a igreja primitiva começa a iniciar a pregação, os trabalhos, aleluia, importante, a preocupação não era eles aparecer, mas Cristo aparecer sempre, ele ser glorificado. João capítulo 15, verso 5 diz: o próprio Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Isso
isso é uma verdade. Sem Cristo não podemos fazer nada. Se estamos aqui hoje nesse culto, aleluia, de pé, sentado, respirando, falando, é porque Ele é o Senhor, é porque Ele nos criou, é porque nos deu todas as condições, aleluia, para isso. Se Ele, o Senhor, retirar, aleluia, esse fôlego de vida, ou fazer você parar de respirar, 3 minutinhos você morre, você cai, não existe mais vida. Então a fama do Cristo estava espalhando. Os discípulos e os apóstolos tinham aquele prazer, escute isso aqui, aleluia, de perguntar para o outro o seguinte: vem cá, aleluia, por amor a Cristo, em outras palavras, por amor ao Senhor, por amor ao Mestre, tomou conta da chibatada, virava as costas com muito prazer e dizia 39, porque não podia dar 40, senão, aleluia, as coisas tinham que parar por aí. Somente isso. Eu tomei mais chibatadas, já tomei 4, já tomei 6, já tomei 8. Quanto mais ele sofria, quanto mais ele apanhava, quanto mais eles eram perseguidos, mais se regozijava, mais glorificava, mais ele tinha um prazer de pregar a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Aleluia, a Bíblia mostra, aleluia, que esse homem, ele está mal intencionado. Ele convida o Senhor a adentrar a sua casa, e a Bíblia diz e mostra que o Senhor está assentado à mesa. Aleluia, certamente essa mulher, conhecida no texto como a pecadora, imagine, há mais de 2000 anos atrás, uma mulher que não tem, biblicamente falando, nome, se é Maria, se é Rosana, aleluia, não, se é Fernanda, não, era uma mulher que biblicamente, aleluia, não tem um nome mencionado, mas ela carregava um título pesado: a pecadora. Imagina as mulheres casadas da época, porque aquela mulher não tinha uma boa fama. Imagine quando as pessoas, um certo dia, quando eu fiquei um tempo fora do complexo alemão, para poder aliviar uma situação, e quando eu voltei, teve um tiroteio terrível, quase que eu morri. E alguém falou: isso aí vai passar em 3 meses. Enquanto passava, as pessoas, elas não nos olhavam porque nos amavam. Quando alguém se aproximava, quando alguém rodeava e fazia questão de estar perto, é porque havia um certo interesse, havia aquela hipocrisia, mas não porque me amava, porque tinha algo a oferecer. Mas na mente, no coração, são traficantes, são bandidos. Isso aí é homicida. É um título pesado, é um termo pesado. Viveram à margem da sociedade. Hoje eu glorifico o nome do nosso Deus que está aqui, que com mão forte, sem fazer acepção, aleluia, um Deus que está presente nesta noite. Escuta isso aqui. Ele é tão maravilhoso, ele é tão glorioso, que na verdade, quando ele vai falar de graça e vai falar de misericórdia, existe uma diferença muito grande. A graça, ela traz para nós o que não merecemos, é o favor imerecido, é a manifestação de bondade. O texto alto da Bíblia, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, todos conhecemos o texto, que deu, ofereceu, ofertou o seu filho, aleluia, para nos salvar, para nos resgatar. Já a misericórdia, ela nos traz um benefício e nos protege daquilo que merecíamos. Merecemos ser consumidos, merecemos ser mortos, merecemos ser rejeitados por toda a eternidade. A misericórdia entra e nos protege e nos guarda. Aleluia. Ela é a causa de não sermos consumidos. A graça nos traz o que não merecíamos. A misericórdia nos protege daquilo que merecemos. Somos pecadores,
somos, aleluia, ou éramos destinados ao inferno. O Deus que está aqui, aleluia, que é o Senhor dos Exércitos, Ele poderia olhar para uma hierarquia angelical, e Ele poderia olhar e escolher, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele que manda. Aleluia. Este capítulo 15, verso 3 diz que o Senhor é varão de guerra e Jeová é o seu nome. Ele é Senhor dos Exércitos. Ele manda e faz obedecer. Ele poderia olhar para qualquer hierarquia, aleluia, e falar: deixa eu ver essa hierarquia. Agora eu quero escolher alguém da hierarquia. O anjo fulano, vem aqui, sim, senhor. Está vendo aquele povo lá embaixo da Gamboa? Está vendo aquele moço lá na Pedaliza? Está vendo aquele moço com fuzil no complexo alemão? Está vendo? Está vendo aquela moça que está se prostituindo? Está vendo ali? Aquele que está bebendo, adulterando, fornicando? Está vendo? Aleluia. Ninguém merece nada, mas eu sou Deus. Eu amo. E o meu amor é perfeito, é o ágape. Está vendo aquele povo que não merece? Vou manifestar a minha graça. Desce lá, morre por eles, te trago de volta à vida. Ele é Deus. E te volto. E você vai assumir um posto. Vai ter promoção. A Bíblia diz que Deus não pegou o que sobra. Deus não pegou o resto. Deus pegou a melhor e a maior oferta. Conjecturando, olhou para o lado, falou: meu filho, me dá a coroa por um tempo. Tira a vestimenta. Vestimenta de rei, tira. Desce. Eles vêm aqui. Deus ofertou na cruz do Calvário, meu Deus, o seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar o que não merecíamos, para nos proteger daquilo que merecíamos, transformar pelo poder da sua palavra e nos fazer sentar em descanso no seu povo. Quando você olha para a palavra, você entende que a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada, ela precisa, aleluia, de ação. Por quê? Você pode orar por alguém, não tem salvação. Você pode cantar bonito, não tem salvação. Se não tiver palavra, se não tiver a palavra viva, se Jesus Cristo não for pregado, e aqui não estamos pregando religião, estamos pregando Jesus Cristo vivo, o Jesus Cristo que está aqui com amor, com misericórdia. Ele não te olha se você está bebendo, está fumando, está se drogando. Ele não te odeia, Ele te ama. Ele odeia o pecado, mas Ele te ama. Ele poderia nos fulminar a hora que Ele quisesse, mas a graça nos alcançou. Quando Jesus ele entra naquela casa, ele senta na mesa. Então nós sabemos que a mesa do judeu ela é diferente da mesa do ocidente. Jesus está à mesa. Aquela mulher, de uma certa forma, tem um conhecimento, aleluia, que Jesus estava dentro daquela casa. E segundo alguns relatos históricos, aleluia, quando se oferecia um banquete ou um jantar dessa proporção, a cidade toda ficava sabendo disso. E havia um grupo que ficava por lá de fora, porque eles sabiam que tudo aquilo ali que estava à mesa e a reserva para recompor a mesa, nem todos que estavam na mesa comeriam toda aquela comida, tudo aquilo que estava servido. E ali mais tarde, quando acabasse todo aquele processo, o que sobrava, e era muita coisa, era dada aos pobres. Por isso que por lá de fora ficava aquela multidão na expectativa.
aguardando o final do jantar, do almoço, do banquete, para fazer, aleluia, uso do alimento que sobrar para matar a sua fome. Interessante que a primeira fila, quem chegasse primeiro, tinha uma oportunidade muito maior. Jesus está à mesa. Jesus está com outros convidados à mesa. A mulher tem a ciência, a mulher tem o conhecimento, a pecadora, que Jesus está na casa. E antes, aleluia, dela adentrar aquela casa, ela se prepara. Ela sabe que aquele momento poderia ser a última oportunidade que ela teria de receber o perdão. No momento que ela tem esse propósito, já mostra que ela é uma mulher arrependida pelos pecados que vinha cometendo. Arrependimento é totalmente diferente de remorso. Remorso, a pessoa sabe que está no erro, ela até chora, ela até recebe abraço de alguém, mas ela continua na lama, ela continua no pecado, ela não tem força para largar, ela não tem força para soltar. Arrependimento é totalmente diferente. Quem se arrepende reconhece que precisa do Cristo. Quem tem arrependimento sabe, aleluia, que o Deus que está aqui no começo desta noite é um Deus de Jeremias 17, verso 10. Eu esquadrinho o coração do homem para dar ao homem segundo os seus caminhos. O Deus que está aqui é um Deus que vai checar primeiramente o coração. Eu posso chegar aqui com palavras bonitas, cantar bonito, mas se o meu coração não tiver propósito, é em vão a minha vinda neste lugar. É bem verdade que aquela mulher, ela tem a ciência e ela se prepara, aleluia. Nós sabemos que existem vasos, diversos tipos de vasos. Existe o vaso de ouro, de prata, que bateu fogo derrete. O vaso de madeira, que bate fogo, ele queima. Mas olha para o teu irmão e diz: o de barro não. Quanto mais fogo ele recebe, mais resistente ele fica. O de barro, quanto mais fogo ele recebe, mais resistente ele fica. É por isso que o Cristo que está aqui, ele sabe que é necessário momento de provação. Não estou dizendo luta. Quem passa por luta são aqueles que se precipitam, que não sabem esperar em Deus, que não guardam os mandamentos, que não guardam a palavra, que falam o que não é para falar. Louvado seja Deus. A mulher, ela manda fazer um vaso. E esse vaso é diferenciado. Não é um vaso qualquer. Nem todo oleiro, na verdade, tem a capacidade de construir um vaso com o material do alabastro. Aleluia, um vaso menor, que requer cuidado, que requer detalhes, que requer paciência para ser feito. Quando aquele vaso ele fica pronto na mão do oleiro, aleluia, por seu material diferenciado, alabastro, aleluia, o preço era muito maior, era mais caro. E quando aquele vaso estava pronto, certamente também havia um investimento, aleluia, no perfume que iria colocar dentro do vaso de alabastro. Então se pagava um preço para se fazer o vaso de alabastro, porque o material requer, aleluia, um material diferenciado. O perfume que entraria dentro do vaso de alabastro não poderia ser qualquer perfume, não poderia ser da Avon, da Natura, perfume francês. Teria que ser algo que custasse muito caro. Você lembra no capítulo 12 de João, quando tem um ato semelhante a esse, aleluia,
aleluia, a mulher está pegando a essência, está derramando em cima do Cristo poderoso. E alguém, aleluia, chamado Judas Iscariote, chega para aquela mulher e diz: mulher, por que você está desperdiçando este perfume? Não seria melhor você vender o perfume por 300 denários dinheiro e distribuir entre os pobres? Quando você fala de denário, você entende que denário pagava-se uma diária de trabalho. Era semelhante àquela pessoa que sai 5, 6 da manhã, que trabalha o dia todo, no começo da tarde, no final da tarde recebe o pagamento da diária. Aleluia. Lembra da viúva? Quando aquela viúva, Jesus está observando o gasofilasco, todo mundo colocando carretas de dinheiro, aleluia, para aparecer, para se mostrar. E vem a viúva, simples, com 2 moedas. Alguém um dia disse: ela 2 moedinhas, isso não ia fazer falta. Não, era 2 denários, era equivalente a 2 dias de trabalho. Aquela mulher oferta tudo que tinha, e Jesus observa e diz: esta foi a melhor oferta. Então a mulher entendia que para se aproximar do Senhor, porque só Ele poderia trazer a solução do seu problema. Cansada de ser humilhada, cansada de passar noites em claros. E aí eu olho para mim, quantas vezes eu passei a noite em claro. Quando passava do segundo dia acordado, eu tinha que estar usando muita cocaína. E a cocaína, para quem usa, sabe que não há fome, há mais vontade de beber bebida alcoólica. E quem usa a cocaína não pode ficar parado num lugar só. Ele fica agitado, ele fica vendo coisas, alucinações, etc. Para manter de pé, para manter vivo, a substância era necessária para poder manter de pé. Aleluia. Então quando eu me olhava numa situação dessa, eu dizia: que vida é essa? Mas eu não tinha força para sair. Um certo dia eu estou descendo o morro com um fuzil na mão, 20 homens armados. Entrei num beco do complexo do Alemão. E quando eu estou descendo aquele beco, era por volta de quase 2, 3 da manhã. E um homem que estava aparentemente sozinho estava subindo o beco. Eu apontei o fuzil para ele. Cheio do eu sou, eu posso, eu faço, eu sei. 25 bocas de fogo no meu domínio, no meu comando. Somente pessoas escolhidas para fazer a minha segurança e a pedir se o Senhor não guardar, eles vão vigiar o sentinela. Então, eu costumo dizer que traidor não é o estranho, traidor é quem está perto. Então eu desço aquele beco, que eu bato de frente com aquele homem de Deus. Eu penso comigo: está sozinho, vai descer o bonde, ele vai ter que recuar ou entrar no primeiro beco transversais, porque eu não vou sair do caminho. Só que o homem de Deus estava cantando um hino, e quando o fuzil está apontado para ele, ele canta o hino mais alto ainda. Tem pessoas que dizem assim: louvor liberta. Não, louvor nunca libertou ninguém. Quando alguém canta, canta por cantar. Quando alguém adora, o Senhor se manifesta ali. Quando há adoração, como eu vi aqui hoje, atrai a presença do Altíssimo. Quando há adoração, como esteve aqui hoje, aleluia, o Espírito Santo vai trabalhando em cada coração. O Espírito de Deus, através da adoração, ele prepara o coração para que a semente da palavra de Deus possa entrar numa terra do Bata. Aquele homem olha para mim e diz: jovem, Deus tem uma grande obra na sua vida. Essa alma que está em tuas mãos só pode tirar a vida se Deus permitir. E eu vou dizer mais, porque eu sou profeta. Eu
dizer mais, porque eu sou profeta. O teu tempo acabou. Pregar a palavra de Deus, irmãos, dentro de 4 paredes é muito fácil. Fazer isso aqui é só para quem tem compromisso. Quantas brigas de púlpito, microfone, vai pro campo. Eu amo entrar dentro das comunidades. Fico na porta das cadeias. Tem dia que é 15 que sai do alvará de soltura. Lá dentro todos estão sabendo que tem alguém lá fora orando, pregando a palavra de Deus. Os homens são levados para a oração. Aleluia. Aquele homem disse: olha, e vou dizer mais, essa arma só tem poder, aleluia, se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, você não atira. E vou dizer mais, porque eu sou profeta. Teu tempo acabou. Tu vai pregar a palavra de Deus na cadeira de roda. E aí os amigos, aleluia, cada um com o seu fuzil na mão. Eu com um G3. E aí aquele homem apontando aquela arma desce. Parece que alguém colocou o dedo no bico do fuzil e desceu. Eu pensei que aquele homem estava sozinho, e eu estava com uma guarnição. Mas posso te falar uma coisa com toda certeza: quem estava sozinho era eu, e quem estava com o exército do céu era ele. Olha para o teu irmão e diz: se você obedece, se você tem propósito, você nunca vai andar sozinho. Deus vai ser contigo, Ele vai estar lá na frente. Ando, levantarai, recalabarai, alabaracando, remandarai. Aleluia, a igreja está orando. O anjo do Senhor entrou na prisão e falou: Pedrão, bota a roupa, calça, sandália, eu vou na frente. E quando chega no verso 12, no verso 10 do capítulo 12, o portão de ferro por si só abre. Qualquer general, qualquer comandante, qualquer exército, ele fica atrás mandando, mas o nosso não. O nosso vai na frente. E ele está aqui hoje. E seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é o Cristo. Ele é Jesus. Ele é o Cristo. Você pode adorar e glorificar o nome dele. Alá, que levarai. Os amigos disseram assim: qual é, patrão? Como é que tu vai deixar um homem desse falar assim, tio? Calado eu estava, calado eu fiquei. Sabe por quê? Porque eu vi que aquele homem não era normal. Normal quem é natural. Normal quem não é espiritual. Normal é quem não tem relacionamento com Cristo. Mas quando você passa a ter um relacionamento com Cristo, a tua mente não é mais a mesma. A tua mente é de Cristo. Os teus olhos não olham mais como o mundo olhava. O teu olhar é diferente. Você quando entra e tem um encontro verdadeiro com Cristo, o relacionamento não fica em Coé, meu irmão. Coé da farada. É nós, já é. Homem de Deus, mulher de Deus, não tem gíria. Homem de Deus, mulher de Deus. Ô varão, pai do Senhor, mulher de Deus, santo, vaso. Quem é vaso, quem é santo, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aquela mulher sabia que Jesus estava na casa. Aquela mulher manda preparar o vaso. Ela investe. João capítulo 12. Vende por 300 denários e distribui ao pobre. Então significa, segundo o texto de João capítulo 12, verso 1 em diante, a preocupação de Judas não é porque ele amava os pobres. Se você ler o texto do capítulo 12, verso 1 em diante, é porque ele era ladrão. Quando alguém tem um propósito, tem ato de adoração, geralmente sempre vai querer chegar alguém para roubar o momento da adoração. Infelizmente existem ladrões de adorações. Você está ligado, você está adorando, está buscando, está pedindo, alguém está te ligando. Ele não amava os pobres, ele
Ele era ladrão, não havia preocupação. Jesus não. João Batista está preso na cadeia, condenado à morte, vai perder a cabeça. Antes ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou a verdade. Mas quando jogar ele na cadeia, sentença de morte, ele chamou dois dos seus discípulos e disse: vai lá e pergunta se ele é o Cristo ou se havemos de esperar outro. E Jesus então responde: o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve. Mas isso não me impressiona. Como assim, pastor? Não te impressiona se, aleluia, Deus, se Ele quiser agora, Ele me tira daqui. Se Deus me tirar dessa cadeira de roda aqui agora e fazer eu pular, correr, irmãos, uns desmaiam. Prega no milagre, mas não crê no milagre. Vai dar uma de roda. Bate a porta. Outros vão ficar atônitos, outros vão glorificar, outros vão pular. Haverá vários tipos de manifestações. Mas o céu não vai fazer festa. Jesus, em João 14:12, ele diz: na verdade, se creres em mim, irão fazer uma obra igual. Como assim? João 21, verso 25, o último versículo de João. Há tantos milagres que ele fez que não tem como registrar todos os milagres. Se perguntar aqui nessa noite, alguém já viu um morto levantar? Alguém já viu alguém na cadeira levantar? Alguém já viu uma pessoa cancerosa ser curada? Talvez uns vão dizer sim, outros vão dizer não. Talvez ninguém nunca viveu essa experiência. Então Cristo que está aqui no ministério de 3 anos e 6 meses, pregando, fazendo a obra, 3 anos e 6 meses. Há uma pesquisa que mostra que da cura física, os cegos foram os mais que receberam os benefícios. Mas em João capítulo 14, verso 12, ele diz: se creres em mim, farão uma obra igual. Como assim? Fazer uma obra igual? Naturalmente não tem como. Mas ele foi mais além. Ainda vai fazer maior. Aí é para turbar de vez. É para ficar assim como. Mas ele não está falando de cura física, de milagre físico. Ele está falando da cura da alma, da libertação da alma, da salvação da alma, que ele deu à igreja. Em Marcos 16, a ordem imperativa, o imperador não pede, ele manda e faz obedecer. Vai, ide. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem no meu nome. Eu não descurarei, em meu nome expulsarei demônios. Ele diz: no meu nome vós expulsarão, em meu nome a igreja curarão. A igreja que faz no nome de Jesus, a igreja que vai no nome de Jesus, a igreja que ora no nome de Jesus, a igreja que prega no nome de Jesus, a igreja que adora no nome de Jesus. Aí acontece o milagre. A mulher faz investimento pesado. Interessante que o vaso de alabastro, quando estava pronto e colocasse o perfume dentro do vaso, ele tinha que ser lacrado. É por isso que foi feito aquele hino: vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente exalado. Para exalar o perfume do vaso de alabastro,
tem que se quebrar, tem que descer do pedestal, tem que renunciar, tem que abrir mão das mulheres que não são sua. Deus nunca vai destruir um casamento para construir outro. Deus nunca vai destruir uma família para construir outra. Larga o que não é teu, abre mão daquilo que não lhe pertence. Se se quebrar, isso é arrependimento, isso é renunciar. E renunciar, o preço muitas vezes é muito caro. Alguém pergunta assim: mas pastor, o senhor era o segundo homem da hierarquia do Orlando jogador no Complexo Alemão. O senhor tomava conta de 25 bocas de fumo. O senhor não é aposentado pelo tráfico? Vai lá e pergunta para qualquer traficante. Vai em qualquer morro que eu prego, pergunta lá se eu pego o dinheiro de traficante. Se eu aceito o dinheiro de traficante, se vier me ofertar, eu jogo no chão. Porque o dia que eu tomei uma rajada de tiro e me jogaram dentro de uma vala, que o meu corpo estava dentro de uma vala e a minha alma saiu de dentro do corpo. E quando foi pela manhã, o Deus que está aqui falou: eu tenho uma obra na sua vida. A trola que se encheu, a cabeça levantou. E o Deus que está aqui falou: eu vou repetir. O Deus que está aqui falou: eu vou cuidar de você nos mínimos detalhes. Sabe qual é o problema de largar o Egito? Olhando bem, não há dificuldade de largar o Egito. O problema é que muitos não saem do Egito porque o Egito está dentro dele. Está acostumado há anos de viver na mentira, no pecado, no gato, sabe? Ali no 7-1 e outras coisas mais. Não tem como largar isso de uma noite para o outro dia se Jesus não entrar na vida da pessoa. Jesus, ele entra pelo poder da palavra. João 8,32, a libertação. Ah, pastor, alguém que estava dentro de uma areia movediça. Quando alguém cai numa areia movediça, se ele tentar por si só sair, ele afunda mais rápido. Tem pessoas que tentam sair do crime, sair do pecado, sair das drogas por si só. Mas se a pessoa manter a tranquilidade, a esperança de alguém passar, estender as mãos, jogar uma corda e puxar, se ela não se mexe, se ela fica imóvel, a descida da lama para dentro da lama é mais devagar. Isso significa que deu tempo para alguém passar, para você gritar e alguém te arrancar da lama. Só que ela foi salva? Foi salva. Ela ia morrer na lama, na areia movediça? Ia. Alguém veio, estendeu a mão e falou: vem. Salvou ela. Só que ela está suja de lama. Isso significa que tem alguns aí para fora que diz que é salvo, mas para pregar na tua igreja tem que me dar X. Isso diz que alguns que estão aí na igreja diz que é salvo, mas para cantar é tantos mil. Aí eu te pergunto uma coisa: isso é missionário ou mercenário? Isso se converteu ou se convenceu? Me mostra um pastor. Pergunta para qualquer pastor: quanto foi que eu pedi para ir lá pregar? Me mostra uma boca de fumo no Rio de Janeiro. Sou do Complexo Alemão, nascido e criado ali dentro. Continuo morando lá dentro.
Pergunta para o tráfego se eu tenho net, se eu tenho internet, se eu tenho gato net, se eu tenho motos que andam trabalhando para mim. Pergunta no complexo alemão se eu tenho casas alugadas. Pergunta se eu recebo o meu benefício semanal, que é um dinheiro considerável. Vai lá no complexo alemão e pergunta lá, a partir de novembro, se eu recebo o benefício da reforma da casa. Porque se eu fizer parte, Jesus Cristo cortou o cordão umbilical, cortou. E disse: eu vou cuidar de você, eu vou tratar de você. Tanto é, quando a minha casa caiu numa chuva, eu fiquei desabrigado, soterrou pessoas, caiu várias casas. Jesus me arrancou com a mão forte, eu e minha família. Perdi tudo. E aí eu falei assim: Deus, eu prego a tua palavra. Eu sou dizimista e ofertante. O que está acontecendo? Deus, Ele quer ouvir aquela oração que você se humilha, que você rasga o coração para Ele. Fala o que está sentindo. Não é muitas das vezes: ó Deus, excelso, tu que habita entre os querubins. Isso não move o coração de Deus. É uma espécie de Gideão malhando trigo do lagar. Como é que é? Já comigo aonde? Deus gosta disso. Sinceridade. Olha, eu prego a tua palavra. Eu prego a tua palavra. Eu sou dizimista e ofertante. Estou sem casa. O que Deus falou comigo? Nada. O que Deus respondeu? Nada. Deus te coloca em situações para ver qual é a atitude que você vai tomar. Alguém me ligou e falou: tudo bem contigo, pastor? Tá tudo bem. Pastor Demétrio, essa noite eu não dormi, só tenho o Senhor na minha mente. Tá tudo bem? Falei: tá tudo bem. Não sai daqui hoje. Fala o seguinte, pastor: manda alguém vir aqui na minha casa. A minha esposa foi lá. Quando chegou lá, ele pega R$1.000 e oferta. Ela vai no centro de Caxias, deposita o dinheiro. No meu banco tinha R$1,60 para não fechar a porta, para manter a conta aberta. Ela me comunica. Eu falei: deixa aí, vem, para a gente correr atrás de uma casa e alugar a casa. Alguém nos emprestou uma casa. E um dia, sendo sincero, você que às vezes não quer abrir um canal da Netflix, etc, canal fechado, mas no canal aberto tem lá o canal 2, o 4, o 6, o 7, a Bandeirante, o 11, SBT, 13, Record, 9, CNT. Não vou dizer que você não vê, mas dificilmente nos canais abertos é o canal que menos se vê. E eu estava passando um controle remoto para ver a programação. E quando chegou no canal 9 CNT, o controle não conseguia mais mandar o comando para a televisão. Parou ali, eu estou mexendo. Tirei a pilha, bati, coloquei de novo e não vai. E aí quando eu olho, aí tem um pregador que falou assim: você quer que Deus faça na sua vida algo que Ele nunca fez? Opa! Quem não quer? Faça para Deus o que você nunca fez. Eu pensei, pela misericórdia eu prego a palavra, vou ali, mas isso não é nada pelo que Ele fez. Ele falou: eu tenho um propósito de ganhar ainda esse ano R$1 milhão
você vai ser o meu parceiro nisso aí. Eu tinha R$1.001,60 no banco. Como que ele sabia que eu tinha R$1.000 guardado? E eu poderia até dizer assim: Deus, estou sem casa, preciso alugar uma casa, sair da casa de favor. E quando eu olho para o lado, a minha esposa dá um sorriso. Ou seja, vai lá e deposita esse dinheiro. Quando eu cheguei no banco, eu e o diácono Gabriel, que hoje é presbítero da igreja, quando eu depositei o dinheiro, senti um cheiro de terra molhada no banco. Falei: Gabriel, está sentindo esse cheiro de terra molhada? Quando a terra está muito seca, começa a chover, devagarzinho, começa a gotejar, sobe o cheiro da terra molhada. Gabriel, está sentindo? Está sentindo? Ele: não, pastor. Eu falei: então tá. Fui para casa. A minha esposa foi dar uma volta, saiu pela Caritá, Complexo Alemão, saiu na entrada olhando o carro, virou à direita, Rua do Vinho, virou à direita, Relicário, Rua Relicário, e vai subindo e encontra uma placa: vende-se esta casa. E quando ela pergunta o preço, a casa é R$80 mil. Só que na documentação pela imobiliária está 240 mil. Aí quando eu fui conversar com ele, eu perguntei para ele assim: vem cá, por que você está vendendo a sua casa por 80 mil? Alguém fez alguma coisa com você? Quer que eu vou falar com alguém? Quer que eu vou interceder com você? Porque fazer obra não é só empregar. Quer que eu converse com alguém? Que ouve? Mas fala a verdade. Não, pastor, eu fui promovido. Conseguimos fazer um projeto da Petrobras e eu recebi uma promoção de 10 vezes mais de salário. Ganhei casa, plano de saúde, melhor, top. Escola particular para os meus filhos. Eu não tenho ninguém no Rio, eu tenho que sair daqui em um mês. Já botei 240, ninguém compra. 200, ninguém compra. 150, ninguém compra. 100 mil, ninguém compra casa. Botei por 80. Tem que ir embora. Que casa dentro de comunidade não pode ficar por muito tempo vazia. Se chegar alguém com duas casas, eu estou sem casa, eu vou lá e ficar na casa ali. Eu falei: eu não tenho esse dinheiro. Na verdade só tenho R$1,60. Ele riu. Se prende a mim não. Nem se eu pedir aí, falei: não. O teu telefone vai tocar, fala, vai tocar. Ou pode chegar uma mensagem no teu WhatsApp, fala, irmão, com fé, vai chegar, pode chegar, uma mensagem no teu WhatsApp. Mas olhe pra cá, por favor. A ligação só se completa, a mensagem só chega no meu celular se eu tiver com duas coisas em dia: ligado e na área de cobertura. Se você tiver desligado ou desligar o teu celular ou não tiver na área de cobertura, pode até estar ligado, mas não está na área de cobertura, porque não é todo lugar que o crente pode ficar. A mensagem não vai chegar. Fala pro teu irmão: para receber a mensagem tem que estar ligado, tem que estar na área de cobertura, tem que estar ligado.
ligado. Tem que estar na área de cobertura. Você pode adorar, você pode glorificar o ano e quebrar acabou. Eu falei, não se prende a mim não. Se chegar comprador, pode vender a casa. Ninguém chegou. 15 dias o telefone tocou. Eu estou falando com o pastor Demetrio Martins. Eu falei, sim, é ele. Eu estou ligando a Amanda de fulano e tal. O senhor consegue chegar aqui até às 16h30 para eu tratar de um negócio particular com o senhor? E aqui eu te afirmo, é algo legal, não é ilegal não, hein? É por isso que eu amo empregar a palavra de Deus com a consciência tranquila. Tu planta a semente, tu vai colher. Fala, meu irmão, semente não se come. Semente se planta. Você pode adorar, você pode glorificar o nome do Senhor. Eu plantei uma semente lá atrás. E alguém me ligou e eu fui com a minha esposa. E quando eu cheguei na sala, seu professor Demetrio, tudo bom? Quer uma água? Não. Estou indo para saber o que eu estou fazendo aqui. Toma um café, amo café. Primeira coisa que eu pedi quando eu vi alguém com copo, com açúcar ou adoçante, tanto faz, mas por dentro do que eu estou fazendo aqui. Então, pastor, alguém viu o trabalho do Senhor? Gostou muito e mandou me abençoar. E quando olhou o valor, tinha 100 mil reais. Não é ilegal. Se for ilegal, me mata que agora Deus me leva para o inferno. Sabe para onde vai levar o dinheiro? 10 é do Senhor. Como é que você quer que Deus faz na tua vida? Se você ganha 10 reais, não tem coragem de tirar R$1. Tu não vai ganhar 100 porque não vai tirar 10. Tu não vai ganhar 1000 porque não vai tirar 100. Tu não vai ganhar 10 mil porque não vai tirar 1000. Tu não vai ganhar 100 mil porque não vai tirar 10 mil. Alabaracão. Mas se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar, nos colocar no muito. Exalta Ele, porque Ele é. É por isso que Ele é Deus. Comprei a casa. Os 10 mil que sobrou, eu mobilei embaixo da casa. E hoje eu moro na rua Relicário, número 84, com uma garagem imensa que dá 2 carros. Uma casa que é satisfatória para eu e minha esposa e minha família. Você entra no canto, sai do outro lado, vem do outro lado, sai da garagem. Atrás tem um espaço grande. Embaixo tem uma casa, tem uma churrasqueira, tem um fogão de lenha. Lá, baracando, que ele vai lá no tráfego e pergunta quanto que ele me dá. O Deus que está aqui. Aí você pode pensar assim: eu não consigo largar. Confia. Renuncia. Abre mão daquilo que está te prejudicando, daquilo que vai acabar com a tua vida. Só Jesus pode te ajudar. A mulher está com um vaso de alabastro. Não há uma explicação como ela adentrou a casa, mas ela estava lá dentro. A preocupação dessa mulher não é chamar a atenção de quem está na mesa. Ela vem por detrás. Mesa dos judeus era embaixo. É encurvado ou para a direita ou para a esquerda.
quer chamar a atenção de ninguém. Tu veio pro culto para chamar a atenção de quem? Tu botou essa roupa para chamar a atenção de quem? Tu comprou esse telefone para chamar a atenção de quem? O primeiro ato da mulher é descer. E quando ela desce, aí, Salmo 34, 18, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Contrição não é remorso, contrição é arrependimento. Vou largar, vou abrir mão, vou deixar essa vida, estou decidido. Me ajuda, Senhor. O segundo ato da mulher é descobrir os pés de Jesus. O terceiro ato da mulher pecadora é já descer quebrantada, chorando, 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 lágrima descendo. E com as suas lágrimas ela começa a lavar os pés do Senhor Jesus. Quando ela está lavando os pés de Jesus, ela sabe que precisa estar no momento de secar os pés de Jesus. E ela sabe que não pode tocar na cabeça, tocar no ombro, tocar no braço, tocar na ponta. Só pode tocar no pé. Eu, Nazireu, ela sabe disso. Ela seca os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Ela está no ato de humilhação. Ela não levantou, ela está lá. E depois que ela lava os pés, e depois que ela beija os pés, depois que ela seca os pés, ela começa a beijar os pés de Jesus. Até então, ao entrar, ninguém fala nada. Até então, ao descer, ninguém fala nada. Em lavar, ninguém fala nada. Em secar, ninguém fala nada. Em beijar os pés, ninguém fala nada. Mas quando ela quebrou o vaso de alabastro, que cheiro espalhou. O dono da casa dá uma olhada. Agora eu sei. Agora eu tenho a certeza, em outras palavras. Agora eu tirei a minha dúvida, em outras palavras. Ele não é profeta. Ele não é tudo aquilo que dizem dele aí fora. Agora eu estou vendo com os meus olhos, porque essa mulher é uma pecadora. Se ele fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe toca. Jesus olha para aquele homem, porque ele não fala verbalmente, falando consigo. Ele está razoando no seu coração. A mente dele está trabalhando. Ele não está falando com palavras, mas o Deus que está aqui conhece os pensamentos, conhece o coração. E ele diz, Jesus está na frente, fala: Simão! E ele olha para Jesus, esperando receber um elogio, porque fariseu é hipócrita. Quem tem fama de fariseu é porque é fingido. Quem tem fama de fariseu é que não vive o que prega, não vive o que canta. Quem tem fama de fariseu na igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra. Quem tem fama de fariseu, onde nós vamos dar testemunho no trabalho, na escola e na faculdade. Ele falou: Simão, uma coisa eu tenho que te dizer. Sim, mestre. Parece que estou vendo a cena. Parece que ele está aguardando a massagem no ego. O elogio. Simão, que casa, Simão. Igual temos costume daí fazer. Chegar na casa do irmão, nossa, que mesmo. Hoje já fala com maior intenção. Eu tenho uma pena 18 horas. Se não tiver maior. Esse piso aqui. Que piso, hein, fulano?
achando que vai ter massagem no ego, está achando que vai ter elogio. 2 homens, irmão, que deviam o Senhor, um devia 500, outro devia 50, vendo o Senhor que nenhum dos dois podia pagar a sua dívida, olhou para os dois e diz: a dívida de vocês estão perdoadas. Perdoar uma dívida de 50 reais para muitos é fácil, para outros nem tanto. Agora de 500 se torna mais difícil. Não estou dizendo que não tem perdão. Aí ele pergunta: qual dos dois, o 50 e o de 500, amou mais, irmão? Tem para mim aquele que mais amou, ou seja, o que mais recebeu perdão é o de 500 mesmo. Jesus disse: julgaste bem, Simão. E ele então com certeza se encheu. Julgaste bem, Simão. Está vendo aquela mulher? Está vendo essa mulher? Sim, entrei em tua casa. Está vendo essa mulher? Estou vendo? Entrei em tua casa. Eu vou terminar. Não deste água para os meus pés. Qual era a tradição? Quando alguém era convidado, quando alguém chegava na tua casa, era uma região de muito barro, muita poeira. Quem cabia alguns metros, alguns quilômetros, tem a poeira no pé, ou barro, ou a lama. Então, tradicionalmente, já tinha alguém lá fora para quando tirar as sandálias, lavar as sandálias, para secar a sandália, para quando ele saísse, retornasse com a sandália limpa. Só que quando ele ia adentrar a casa, tinha alguém com uma bacia, tinha alguém com uma toalha branca, e tinha alguém, aleluia, com um jarro com água. Ele falou: entra aí na tua casa, irmão. Aí tu entende que Cristo foi convidado ali, não é porque ele era o mestre, é porque ele queria pegar em alguma coisa. Eu entrei em tua casa e você não me deixa água para os pés. Meu Deus! A tradição dizia: tira a sandália e lava. Entrou na casa, pisa na bacia, lava os pés e seca. 2, beijo na mão, ósculo. 3, unguento na cabeça para trazer o refrigério. Então a ação é lavar pé ou lavar os pés. No meio, beijar a mão, é o ósculo, é o ósculo. E para poder completar, unguento na cabeça, para o vento bater e trazer um refrescor. Jesus disse, amém, igreja? Jesus disse: entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Não lavaste os meus pés. Esta lavou os meus pés com lágrima, secou, aleluia, com o cabelo da sua cabeça. Eu entrei em tua casa, não me deste ósculo, mas esta não cessou de beijar os meus pés. Entrei em tua casa e não me deste unguento para a minha cabeça, mas essa unge os meus pés. Fica de pé, igreja, por gentileza, fica de pé. Fica de pé, por gentileza, fica de pé, por gentileza. O que eu aprendo aqui nesse ato, rapidamente? Jesus, quando fala do que devia 500 e do que devia 50, Jesus fala que quem mais ama é quem mais recebe o perdão. Então eu entendo que quem ama muito não carrega mágoa, não carrega rancor, não carrega
ódio, cristão não carrega mágoa, cristão não carrega rancor. Cristão, crente carrega mágoa, crente carrega rancor, crente é vingativo, mas cristão não. O cristão, ele perdoa. E o perdão do cristão é aquele perdão que ele perdoa de coração e não fica depois, ó. Mas lembra que você fez isso? E naquele dia você fez isso? A Bíblia diz que Deus pega os meus pecados e coloca no fundo do mar do esquecimento. E dos teus pecados não me lembrarei mais. Como que alguém me perdoa e toda hora fica jogando? Então quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. E quem não ama, não perdoa. E aqui nesta noite tem pessoas que têm dificuldade de perdoar e têm dificuldade de pedir perdão. Porque são duas coisas distintas. Perdoar quando alguém vem até você, ou você vai até ela e diz: eu te perdoo, mesmo você ser o certo, você vai lá e pede perdão. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, e tem pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão. Evangelho, essência do perdão é esquecimento, restauração do que foi quebrado e traz de volta a comunhão. Jesus perdoou aquela mulher. Aquela mulher passou a ser uma nova criatura. Passou a não praticar mais do que fazia. Pastor Demétrio, pela graça e pela misericórdia, não sou perfeito, mas não estou no tráfico, não uso mais droga, etc. Você que é cristão também não faz a mesma coisa. Mas nesta noite, pastor, estou no tráfico, estou no adultério, estou com 5 novinhos fora, estou assim, estou assado. Jesus me perdoa? Está arrependido? Está arrependido? Está arrependido? Perdoa. Porque a palavra vem e liberta. A palavra vem em João 15:3, purifica. A palavra vem em João 17:17, santifica. A palavra vem em Lucas 24:49, vai para Jerusalém, ficará até que do alto seja revestido de poder. Quando eu passo por esse processo, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Nesta noite tem salvação. Em nome de Jesus, nesta noite tem restauração. Nesta noite tem reconciliação. Nesta noite tem reparo de altar.